Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai nos assistir. Nós estamos de volta com o nosso canal Intercessores da Última Hora. Estamos aqui para continuar o nosso estudo, nosso curso, que fala sobre treinando e capacitando intercessores para essa última hora de tanta necessidade que nós temos de oração e que o Espírito de Deus chama o seu povo, a sua igreja para orar. Não que antes não era necessário, mas agora muito mais nesse último tempo que nós precisamos orar. Mas nós precisamos orar com entendimento, nós precisamos orar com sabedoria, aplicando a palavra de Deus também. E nós sabemos que uma das deficiências que tem hoje, infelizmente, em todos os lugares, nas igrejas, em todo lugar, na maioria, na verdade, é o pouco conhecimento que muitas pessoas têm da palavra de Deus. Não apenas da leitura da palavra, mas do conhecimento de Deus, que é uma coisa diferente, né? Que a gente já explicou, né, na primeira aula. Então a gente está no primeiro módulo ainda, conhecendo Deus. E na quarta aula a gente falou sobre Deus, sobre os atributos de Deus, e a gente já falou também sobre Deus Filho, sobre Jesus Cristo, que é a chave do cristianismo, do Evangelho. A gente já falou sobre a sua vida, a sua missão, a sua morte. Então hoje a gente vai falar sobre a sua ressurreição, que a gente não pode deixar passar, porque a morte em si, a crucificação, é uma parte importantíssima. Sem ela não teria a ressurreição, não teria também o resgate, né, a restauração da nossa comunhão através desse sacrifício de Jesus. Então hoje a gente vai para a aula 4 e falando então sobre a sua ressurreição, sobre o que aconteceu e o que ela significa para nós, aquilo que Jesus deixou. Então a gente vai ver, começando então a partir do momento em que ele ressuscitou, todo mundo sabe aquela parte que ele ressuscitou, que eles acharam o túmulo vazio, que Maria Madalena, aquelas mulheres que foram lá e para, né, fazer procurar ele, fazer aquele trabalho que é feito para o corpo, e Jesus estava vivo. Então todo mundo já sabe essa parte. E depois elas se encontraram com Jesus e ele deu uma ordem para elas e avisar os discípulos. Daí até aí todo mundo já tem um conhecimento, né, bem tranquilo sobre isso. Então a gente vai resumir um pouco e falar das partes mais importantes que fala também daquilo que Jesus deixou como uma comissão, daquilo que Jesus deixou para os discípulos continuar depois da sua morte e sua ressurreição. Aqui ele fala, primeiro a gente vai ver ali em Marcos, no capítulo 16, 14 ou 17. O que Jesus falou ali para os discípulos quando Jesus chegou, onde eles estavam reunidos? Aqui diz, finalmente, é em Marcos 16, no capítulo 14 até o 17. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto e já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E impuserem as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então a gente pode ver aqui que a ordem de Jesus, que também tem outro texto que nós vamos ver, o que Jesus mandou os discípulos continuar fazendo depois disso. A morte, a crucificação dele
deu esses benefícios para nós que a gente já aprendeu, do perdão dos nossos pecados, a restauração da nossa comunhão, assim como através do pecado de Adão todos caíram, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Jesus veio, ele cumpriu então a justiça de Deus, ele cumpriu a lei, e através daquilo que ele fez, a justiça que ele fez, a obediência que ele teve a Deus, todos nós somos feitos justos, todos nós temos então a entrada no reino dos céus, o perdão dos nossos pecados perdoados através de Jesus Cristo. Porém, nós temos a nossa parte que fazer, que nós temos que fazer. Jesus fez isso, custou um preço alto para ele na cruz do Calvário. Todos conhecem essa parte. Não foi barato, não foi fácil tudo que ele sofreu, né? E é real. E nós queremos que esses filmes que mostram, e até mesmo o que a palavra fala ali, né, nós não conseguimos ver, mas na hora ali, aquilo ali não tem como a imaginação alcançar, e nós poder imaginar a dor que Jesus passou, tudo que ele passou por amor de mim, por amor de você, porque era para nós passar aquilo, era a condenação que todo ser humano teria que passar, né? E ainda assim não ia ser absolvido, porque não tem justificativa, não tinha um sangue inocente, mas Jesus veio então e cumpriu para nós. Então a nossa parte agora é aceitar isso, é crer. Ele pagou o nosso resgate, ele pagou as nossas dívidas que nós tínhamos pelos nossos pecados. Desde Adão, que nós já viemos com aquela semente maligna, aquela semente do pecado, e todos os pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida, seja, depende da idade que a gente está, e qualquer pessoa, todos os nossos pecados são perdoados, desde que nós aceitamos esse resgate. É como se nós temos uma dívida grande para pagar e nós não temos condições de pagar, ainda que nós vendesse tudo que nós temos, ainda que nós fizesse tudo que tivesse ao nosso alcance, ainda assim a gente não conseguiria pagar essa dívida. De forma alguma, ainda que a gente vendesse também o nosso corpo, derramasse o nosso sangue, não seria possível nós pagar essa dívida, porque nós somos contaminados, o nosso sangue, o nosso espírito estava contaminado pelo pecado, não tinha o que fazer. Então Deus, segundo o que nós já aprendemos, se fez carne, habitou entre os homens através do seu Filho, e Ele veio e pagou esse resgate. A nossa parte agora é crer. Eu tenho que crer, não importa se passou 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus fez isso, eu tenho que crer nesse perdão, nessa promessa de restauração, de comunhão, e pedir perdão dos nossos pecados. Nós não podemos ficar orgulhosos, eu fiz, mas eu não tinha consciência, porque eu não sou tão ruim assim, porque eu não pequei tanto assim, porque eu ainda nós não temos nada em nós que pudesse pagar o preço dos nossos pecados, porque nós já nascemos com o pecado na nossa vida, por causa de Adão e Eva. Então nós temos que crer e aceitar, e as promessas são essas aqui. Só que no momento em que nós cremos, nós pedimos perdão, nós reconhecemos nossos pecados, pedimos perdão a Deus e cremos que nós fomos perdoados. Nós, não é só a gente crê, mas ao mesmo tempo a gente sente aquela alegria, aquela paz. É como se um peso muito grande tirasse de cima de nós, de nossos ombros. Nós passamos a ter alegria, a ter paz no nosso coração. Sabemos que nós fomos absolvidos por Deus. A nossa vida dali em diante tem um novo sentido. As enfermidades que nós tínhamos, todo aquele peso do pecado é tirado de sobre nós. Por isso que tem pessoas que dizem, mas eu não vi, eu não estava lá, como é que eu vou crer que isso é verdade mesmo? Você vai crer, primeiro você tem que crer mesmo sem ver. Se você crer nessa promessa, você aceita essa salvação, você aceita que Jesus Cristo pagou o resgate, pagou a tua dívida por você. E no momento que você aceita, você obedece a ordem de Jesus, que ele falou aqui. Então, no momento que você dá o primeiro passo, que você aceita isso, automaticamente essa graça, essa presença de Deus vai encher teu ser. O teu coração, você vai sentir paz. Você vai sentir alegria, aquele peso do pecado vai sair sobre você. E também as enfermidades que tinha no teu corpo, que causaram essas enfermidades. Se o pecado é retirado, o pecado é confessado de todo o coração, as enfermidades também vão sair. Tá bom? Não que nunca mais vai ficar doente, mas tem pessoas que estão muito doentes, com muitas enfermidades sobre o seu corpo, e essas enfermidades, a maioria delas são consequência de pecado na sua vida, de coisas que foram acontecendo durante anos na sua vida,
até de pecados acumulados, de familiares, de problemas de família, aqueles pecados que as pessoas falam, aqueles espíritos familiares, são coisas que foram lançadas sobre aquela família, pecados espirituais, e tudo isso então atinge toda a família. E não dá para detalhar isso, mais tarde, quem sabe a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter uma aula só sobre enfermidades, como que elas vêm, e algumas coisas, mas no momento é o que a gente pode falar. Então você fica livre disso. Então a certeza que você tem tem que dar o primeiro passo, tem que crer. E depois você vai ver o resultado. Se essa fé foi genuína, foi verdadeira, se você fez de todo o teu coração, se arrependeu dos seus pecados, com certeza você vai sentir paz no teu coração. E isso que eu falei vai acontecer. Você vai ficar livre daquele fardo de pecado, de peso, aquela consciência pesada, né? E os frutos daquele, o pecado, tudo aquilo que veio com aqueles pecados também vão sair. Deus vai colocar em ordem a nossa vida também. Mas nós temos que tomar uma decisão. Deus jamais vai obrigar nós. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Quem crer. Deus podia falar, não, vocês têm que crer, é uma ordem, todo mundo está salvo, todo mundo tem que crer. Não, Deus deu liberdade. Deus não é autoritário, Deus não é ditador. Ele faz tudo para o nosso bem. Mas nós temos que, o mínimo, nós temos que fazer crer e obedecer sua palavra. E o resto, então, ele vai fazer na nossa vida. Então, aqui fala que foi depois que Jesus ressuscitou. Então tudo que ele fez lá na cruz, ele falou, está consumado. Então a parte de Jesus está pronta, está feita, essa parte dos nossos pecados, de nossa restauração e a purificação dos nossos pecados pelo sangue. Mas eu tenho que querer, eu tenho que crer e querer. Por quê? Porque se eu não quiser, se eu conhecer primeiro, a pessoa tem que conhecer. A gente não conhecia, ninguém conhece, a pessoa precisa ouvir. Por isso que Jesus mandou aqui, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Então nós temos que ouvir. Tem um tempo na nossa vida e muitas pessoas não ouviram sobre isso ainda. Elas não sabem o que isso significa, e nós não sabíamos também, mas no momento Deus de alguma maneira ele faz chegar até nós essa verdade. E como que ela chega? Jesus aqui deu a ordem aos discípulos. Eles pregaram, eles foram adiante pregando, ensinando isso. E depois eles morreram e assim adiante foi. Deus foi levantando outros até chegar em nós. E de nós vai chegar em outras gerações também, se Deus permitir. Nós não sabemos, né? O fim, até onde vai, o tempo que Deus vai dar. Mas com certeza tem um tempo determinado por Deus para esse período de graça que nós vivemos. Ele tem um período que ele vai acabar. Não vai ficar toda a eternidade. É uma fase, é um plano, como é que eu vou dizer, uma dispensação que nós estamos vivendo de graça. Que Deus foi a dispensação da lei, foi o tempo da lei, o tempo dos patriarcas. Nós chegamos até agora na parte da graça, que Deus simplesmente nós merecia condenação, nós merecia não ter mais nada, nós não merecia o tormento, o inferno, mas Deus então deu essa graça enviando Jesus Cristo e perdoa os nossos pecados. Mas eu tenho que fazer minha parte. E se eu não quiser, eu tenho toda a liberdade de dizer não quero saber, não é comigo esse negócio aí, eu não acredito nisso. Tem pessoas que não acreditam nem que Deus existe. Então o que acontece com a gente? Se eu não creio nisso aqui, isso não vai mudar o juízo de Deus, não vai mudar a sentença de Deus. Deus deu essa porta aberta que é Cristo, Deus deu a salvação para nós de graça. Quem pagou o preço foi Jesus. A nossa dívida com Deus, Jesus pagou. Mas se eu rejeito o pagamento que Ele fez dessa minha dívida com Deus, eu não quero, então eu vou ficar devendo para Deus. É algo que a gente pouco fala, que Deus deu para nós falar, né? Agora, né, nesses estudos, nesses últimos dias, Deus deu para a gente falar sobre isso. A gente sabe disso. Quem conhece a palavra, todos nós sabemos disso. Mas a gente tem que falar mais sobre isso. Alertar as pessoas, porque quando eu rejeito essa salvação, então automaticamente eu estou dizendo, não, eu não quero, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, eu quero continuar do jeito que eu estou, então eu vou continuar com a minha dívida. E quando chegar o meu tempo de me apresentar diante de Deus, eu vou ter aquela dívida lá pendurada, que não foi paga, e terminou o tempo da graça, Jesus não está mais, não tem mais jeito. No momento que eu fecho os meus olhos aqui, que a morte veio para mim, Deus me deu o tempo necessário,
Nós não sabemos, eu não sei o tempo que você tem, você não sabe o tempo que eu tenho, mas nós temos o quanto antes que tomar essa decisão na nossa vida, porque a gente não sabe o dia nem a hora disso. Então, se eu fico aqui, né, enrolando, eu fico, né, deixando para amanhã, deixando para depois da manhã, não dando atenção, se chegar a minha hora que Deus vai me levar deste mundo, que chegou o meu tempo aqui, porque a palavra de Deus fala que nós nascemos, tempo de nascer, tempo de morrer, toda a nossa vida já está escrita. Nós nascemos e Deus já tem um dia determinado que nós vamos sair deste mundo. Ele sabe todas as coisas, nós é que não sabemos. Então nós temos que fazer isso enquanto nós estivermos vivos, porque se nós fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos entrar na eternidade. Somente o nosso corpo aqui que morre, mas a nossa alma, o nosso espírito fica vivo e nós vamos ter uma eternidade pela frente. Então todos nós vamos se apresentar diante de Deus, e se a nossa dívida, nós não aceitamos o pagamento que Jesus fez, essa dívida está lá na nossa conta ainda. E nós não vamos ter como pagar, porque não tem como pagar, não tem dinheiro, não tem ouro, prata, nada que vai pagar isso. E não adianta a gente pensar assim, até ontem a gente estava falando, pessoas vão pensar, não, vou fazer com trabalho esforçado, que nem a pessoa quando não pode pagar dívida, ela vai pagar com trabalho e assim por diante. Então, mas lá não vai ter isso, não existe mais possibilidade, porque a única coisa que Deus aceita como resgate, como pagamento, é o sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. E se nós rejeitar o pagamento do sangue de Jesus Cristo, não tem nada que vai pagar. Então nós vamos ter que chegar na presença de Deus, e a sentença da condenação vai ser: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque nós não aceitamos o perdão, nós não aceitamos o resgate que Jesus preparou para nós. E Deus dá liberdade de nós escolher. Deus não quer, eu já falei algumas vezes sobre isso, Deus não quer levar ninguém lá para o céu amarrado. Ah, porque a mãe orou, porque o pai orou, porque fulano orou, então eu estou salvo. Mas enquanto que você não disser sim de todo o coração, você falar isso para Jesus e se sujeitar a Deus, crer nessa palavra para que Deus possa te limpar e te purificar, transformar teu coração, você não vai entrar lá. Então, enquanto nós estamos vivos, tem oportunidade. E por isso que Jesus mandou, ele disse, ide pregar. Então nós temos que falar. A gente falou sobre a nossa responsabilidade de pregar. Você que conhece, nós que conhecemos, nós não podemos ficar calados. Ah, se eu morrer, eu não estou nem aí, não é nada comigo. Não, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de nós se nós não falar essa verdade para as pessoas. Jesus, você pode olhar aqui. O que Jesus falou, ele disse, ide pregar o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de salvação. Você não precisa ir para o inferno, você não precisa ir para o tormento, você não precisa carregar essas enfermidades, você não precisa carregar os teus pecados. Jesus dá para você a absolvição, Jesus pagou para você o preço, você está livre. Mas eu tenho que querer, Deus não vai me amarrar, não vai forçar. Ninguém pode fazer, Deus não aceita as coisas forçadas. Então, irmãos, e a única coisa, não tem mais o que nós enfeitar, o que nós mudar aqui e facilitar, né, fazer uma coisa assim mais light, não tem, é isso que Jesus falou, são simples palavras que nós temos que pregar, e a pessoa simplesmente só tem que dizer sim, Senhor, só tem que crer, e quando eu creio, então, olha o que acontece aqui Jesus disse, e esses sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, expulsando demônios, você fala, meu Deus, demônio, tenho medo. Medo de quê? São anjos caídos. Nós vamos aprender logo ali adiante quem são esses demônios, que Jesus já venceu, Jesus já derrotou. Eles não têm poder, força alguma de fazer mal algum para aqueles que têm a marca de Jesus, para aqueles que foram salvos por Jesus, que têm o sangue de Jesus, que foram perdoados. Eles não têm poder sobre as nossas vidas, de forma alguma, a não ser que nós deixamos, que nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos Jesus, aí sim, eles têm poder, mas não têm. Então nós temos autoridade e poder para expulsar, para mandar embora da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar. E Jesus falou, olha só que grande bênção que nós temos só disso. Porque com eles vem enfermidade, vem tudo que não presta. E também aqui diz, e pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Então não é que nós vamos sair por aí pegando serpente para testar, porque isso é tentar Deus aí. Mas se caso acontecer alguma coisa, que nós tomar alguma coisa mortífera sem saber, a gente tem exemplos na Bíblia sobre isso,
que uma serpente, nós temos exemplo do apóstolo Paulo que foi mordido por uma serpente e não fez dano nenhum a ele, que servos de Deus que sem querer tomaram, tinha veneno no seu alimento e Deus mostrou, não aconteceu nada. Então, para todos nós, eu creio que muitas pessoas têm testemunho, eu já tenho testemunho também dessas coisas, não de serpente, mas de comer coisas que poderiam ter feito mal e Deus livrou. E também aqui diz assim, e não lhes falaram, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha quanta bênção Deus deu através da salvação. Se bem que uma pessoa pode ser curada, pode ser liberta de espíritos malignos, tudo antes de aceitar Jesus no seu coração e de aceitar o perdão. Mas quem aceita, quem é remido pelo sangue de Jesus, nós temos autoridade. Aqui está falando que nós temos poder e autoridade para fazer isso. Para fazer para outras pessoas. Nós já estamos livres, nós estamos limpos. Então nós somos vasos, instrumentos de Deus para ajudar, para fazer com que outras pessoas sejam livres também. Aqui é para nós orar por outras pessoas, orar pelos enfermos. E você vai dizer, não, isso é trabalho de pastor, isso é trabalho de obreiro, isso é trabalho dos sacerdotes. Não, aqui Jesus não falou que era obreiro, que era pastor, sacerdote. Aqui ele falou, e esses sinais seguirão os que creem, todos. Se você tem um problema na tua casa, alguém que está doente, principalmente você que é pai, que é o sacerdote do lar, você que é mãe, qualquer pessoa que crê em Jesus, que crê, tem que crer na cura divina, que é uma promessa de Jesus que a gente já falou, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você tem todos esses benefícios ao teu dispor, quando você tem além da salvação, do perdão dos pecados, de ficar livre das suas enfermidades que você adquiriu durante esses anos, longe, né, sem saber dessa verdade, você ainda pode passar isso para outras pessoas. Então esse é o evangelho que Jesus mandou pregar. Nós podemos até, nós temos coisas que, né, mas isso aqui é o que Jesus mandou. Sem isso, não tem evangelho. Né? Isso aqui é o que Jesus mandou pregar, é isso que salva, é isso que cura, é isso que transforma a vida de uma pessoa, quando nós cremos de todo o nosso coração. Então, né, nós temos a opção de querer, de ser livre, ou então de continuar com a nossa dívida, sem deixar Jesus levar e resgatar a nossa dívida com Deus, e depois então nós vamos pagar com uma eternidade longe de Deus. Né? A gente tem que deixar isso bem claro, mas porque é isso que Deus mandou. Então, ali Jesus mandou os discípulos fazer isso. Agora nós vamos ver bem rapidinho também em Mateus, no Evangelho de Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 a 20. Ele disse, Jesus aproximando-se, tudo isso aqui, mas que eu estou falando para vocês, foi depois da ressurreição de Jesus. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus não mandou nós fazer esse trabalho espiritual tão, né, glorioso, e deixou nós assim, ó, vamos fazer. Não, ele disse que ele estaria conosco, ele está conosco todos os dias, ele nos ensina, ele disse para nós fazer discípulos, aquilo que nós aprendemos dele, aquilo que os discípulos aprenderam, era para ele ensinar outros, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar outras pessoas, não para ficar ali de papo pro ar e ficar, né, fazendo tudo que tem vontade, se achar grande. Não, é para ensinar para aquele que aprendeu, ensinar outras pessoas. E de fazer discípulos, ensinando a mesma coisa, aquele ensina e daí ele ora, e Jesus vai abençoando e vai curando, e o evangelho vai crescendo. É só isso que ele mandou fazer, é uma coisa simples, isso vai passando de discípulo para discípulo, eles passaram para nós passamos, você vai aprender, você pode passar para outras pessoas, e assim por diante. E sempre para aqueles que estão mais perto, né? Aqueles que Deus coloca no nosso caminho, nossa família, nossos filhos, as pessoas que estão mais perto. Às vezes eles não querem, às vezes eles, né, acham que não precisa, então a gente continua orando, a gente continua tentando falar e orando, intercedendo por eles, para que o Espírito Santo vai trabalhando, até que chega o ponto que eles entendam, que eles creem também.
Tá? Então aqui fala também de mais uma vez a ordem de Jesus. Agora nós vamos ver aqui em Atos, no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Importante, aqui também fala, né, sobre a ressurreição de Jesus, como o que ele falou nos últimos dias ali. Atos 1, versículo 15. Desculpa, Atos 1, 2 e 3. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui diz que Jesus se apresentou a esses discípulos e ele ficou por 40 dias. Ele falou isso para os discípulos ali, que nós lemos antes, em Marcos, depois Mateus, ele já falou. E aqui em Atos, ainda antes de ele subir aos céus, aqui ele diz que, aqui fala que por 40 dias ainda ele ficou aqui com os discípulos. E a palavra de Deus fala que ele comeu, a gente não vai ler tudo, ele comeu com os discípulos. Aqui tá, até a gente vai ler, tá aqui junto. Concernente, ele ficou falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus deixou a promessa, ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Ele deu a ordem, mas ele disse que ele estaria junto. E como que ele vai estar junto? Através do Espírito Santo. Ele mandou os discípulos esperar. Aqui ele falou, ficar em Jerusalém, que era para eles ficar, que o Pai ia dar para eles, ia vir o Espírito Santo. Eles tinham sido batizados nas águas, agora vinha o Espírito Santo, viria sobre eles, porque o Espírito Santo fica no lugar de Jesus. A gente vai ver ainda na próxima aula sobre o Espírito Santo, que ele fica conosco. Então Jesus prometeu batizar com o seu Espírito Santo. Isso quer dizer, o Espírito Santo de Jesus veio sobre os discípulos, e nós vamos ver, né, sobre isso. Ali fala também sobre as línguas, muitos de vocês eu sei que já sabem sobre isso. Então agora a gente vai ver também em Atos 8 a 11. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E é isso que Jesus falou, né? Que é para toda a terra vai ter que ouvir esse evangelho. Porque todos têm que ouvir, por quê? Porque essa dívida todo ser humano tem. Então, quando nós ouvimos, Deus quer que seja pregado para que as pessoas escutem, para elas terem uma escolha. Ou elas querem ser salvas, ter a sua dívida paga para se apresentar diante de Deus, ou elas não aceitam, então elas vão saber também o que espera por elas. É isso que isso tudo quer dizer. Então, é isso que é o Evangelho de Jesus Cristo que ele mandou fazer. Aqui diz então, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do mesmo modo como visto subir. Olha as promessas. Então aqui, quando Jesus foi subindo, os discípulos ficaram maravilhados, né, vendo Jesus ser levado aos céus. Ele simplesmente foi subindo nas nuvens, e pareceu 2 anjos, varões de branco, era os 2 anjos
que disseram para eles, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, dessa mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar, ele vai descer também outra vez. E Jesus, então, os anjos falaram aqui, mas lá antes Jesus já tinha falado, enquanto ele ensinava os discípulos, ele já tinha feito essa promessa, mais uma promessa que Jesus fez, que ele falou que ele não deixaria nós órfãos, não deixaria, ele não ia se esquecer, o Espírito Santo vai ficar no lugar dele, a gente vai ver isso, mas aqui ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus foi e ele preparou um lugar para nós. Então nós temos essa esperança, essa alegria, nós cremos nessa promessa e nós podemos ver que muitas coisas que estão acontecendo, ele deixou sinais também que iriam acontecer quando estivesse perto. Ele não deixou dia nem hora, ele não deixou quando isso fosse acontecer, dias marcados, mas ele deixou sinais de coisas que estariam acontecendo no mundo quando estivesse perto, né, a sua vinda. Então nós podemos ter certeza que Jesus não mente. Se ele falou que isso vai acontecer, ele vai fazer, ele vai voltar. Então essa é a preocupação de Jesus, de as pessoas conhecerem esse evangelho, das pessoas saberem essas verdades. Porque se as pessoas não sabem, elas não vão se preparar, elas não vão ter a sua vida restaurada, não vão estar prontas para se morrer, entrar no reino de Deus, e também não vão estar prontas quando ele voltar. Né? Então nós precisamos falar disso, e você vai ajudar falando também. Quando você sabe, você conhece, você pode ajudar, você também é convocado por Jesus para ajudar a evangelizar, para ajudar as pessoas a conhecer, né? Porque eu não posso falar para pessoas que você conhece. Deus, cada um que conhece o evangelho, ele também, Deus dá aquela responsabilidade, aquela força e coragem e sabedoria para que cada um de nós também ensine as pessoas que estão ao nosso redor. Então você pode, aquilo que você está aprendendo, você pode ir passando para os outros. Isso que é ir de fazer discípulos. Você vai ensinando, falando para as pessoas que estão perto de você, né? Mesmo que seja com palavras simples, sem conhecer muito, mas você pode ir falando sobre isso para que as pessoas se preparem. Porque isso é uma realidade que Deus está esperando. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam ao conhecimento da verdade. E como que Deus vai cobrar depois das pessoas essas coisas, as pessoas vão saber, se ninguém falar para elas. Por isso nós temos que falar, nós somos responsáveis. Todo aquele que conhece a palavra, que nem a gente também já viu, que nós temos que conhecer, que Deus vai cobrar, né, do sacerdote, daqueles que têm a palavra, que devem ensinar, e você que já conhece também, você pode ir passando para outros, que não seja um peso para nós, mas que seja com alegria. É tão bom a gente poder alertar as pessoas, falar de coisas que vai livrar as pessoas, que vai ajudar as pessoas a enxergar melhor espiritualmente, que as pessoas vão ter as mesmas oportunidades que nós temos também de conhecer essa salvação. Tá bom? Então, se você quer ajudar, né, a transmitir essas verdades, você pode ajudar. Se você está gostando, né, desses estudos, desse curso, você pode ajudar outras pessoas compartilhando e também passando para pessoas que você sabe que gostam de orar, que gostam de aprender as coisas de Deus e que sabem pouco. Você pode ajudar a compartilhar, convidar elas para participar. É um curso que qualquer pessoa pode participar e conhecer a palavra de Deus através desse curso, né? Sem ter aquele compromisso de ter que ser o intercessor, né? A gente já falou sobre isso. Então você pode compartilhar, você pode comentar. Ali os comentários que tem, quem vai ali olhar, embaixo está escrito comentário, você pode clicar em cima, embaixo ali vai aparecer, deixa o teu comentário, você pode comentar se você gostou, alguma coisa, um amém, que você concorda, que você gosta. Isso é muito importante para nós, porque outras pessoas vão olhar e vão se interessar e assistir o vídeo também, para saber que é tão bom ali, o que as pessoas estão comentando, tá bom? Outra coisa importante também para você saber é sobre a inscrição. Se você vai receber o link no teu celular,
Então, você, às vezes pode acontecer de você receber outras mensagens depois e passar, daí você vai perder, não vai perceber que veio para você ali o link do vídeo. Então, o melhor seria fazer a inscrição, você não tem que pagar nada, você não paga nada para isso, e nem eu gasto com isso também. É aquela partezinha que fala inscrição ali em vermelhinho, você clica em cima, você está inscrito no canal. Você pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser, você clica ali, e você entra no canal, você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode compartilhar de lá com outras pessoas. E facilita bastante, porque cada vez que for postado um vídeo, você vai receber a notificação. O YouTube vai notificar, você fica atento. Uma vez, talvez duas, quando a gente conseguir, a gente grava 2 vídeos por semana, mas um é certo. Daí você fica atento, vai aparecer ali. E mesmo que não aparecer nada, durante a semana você entra seguido lá no canal para ver se tem algum vídeo. Mas o certo é o YouTube, ele notifica você, né? Mas às vezes acontece de eles não notificar, então a gente fica atento. Uma vez por semana você clica ali no canal, ali, onde é que está escrito Intercessores da Última Hora ali, você vai ali, você entra e vai ver se tem algum vídeo novo, tá bom? Por isso que a inscrição é muito importante para você também, e incentiva outras pessoas também, e não custa nada para você, tá? Não se preocupa, não vai complicar o teu nome, que você se inscreveu, não tem problema nenhum, é só para você ter ali a tua inscrição e você receber a notificação. E do lado, quando você clicar em cima daquela palavrinha inscrição, vai aparecer um sininho, 3 sininhos, e um deles é todas. Você clica então naquele sininho que fala todas, quer dizer, você vai receber todas as notificações, todos os vídeos que for postado, você vai receber notificação. E também, de vez em quando, talvez a gente vai fazer uma vez por semana, ou quando Deus tocar no nosso coração, dependendo das circunstâncias, a gente vai estar mandando também vídeos, ou então áudio, que a gente já mandou com oração, tá? Para vocês, orar por vocês, orar para aqueles que precisam, dependendo da circunstância que acontecer, se a gente achar necessário, Deus vai tocar no coração, a gente vai orar, e daí você vai receber também notificação, tá bom? Eu agradeço então a todos, né, aqueles que estão nos prestigiando, estão assistindo, e pedimos então que você nos ajude evangelizando também. Você vai ser recompensado. O próprio Deus, Jesus Cristo, vai recompensar você por você também compartilhar e ajudar outras pessoas a conhecer, tá bom? Deus os abençoe então em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula.